Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu quero falar sobre como a sua vida pode estar conectada a um plano e a um povo, de uma maneira que você nunca imaginou. E para isso eu queria muito que você ficasse até o final desse vídeo, que você se inscrevesse no canal, que você curtisse, ativasse as notificações e vamos lá, hein? Bem, pessoal, esse é um assunto que parece ser simples para quem conhece as escrituras, mas eu queria abordar alguns aspectos um pouco diferentes. A primeira coisa que a gente precisa meditar é, sempre quando nós olhamos para as escrituras, vamos notar que onde está acontecendo as ações, ou onde talvez a lente esteja apontada, todos os homens e todas as mulheres que amaram a Deus, que serviram a Deus, ou que tinham um coração bom diante de Deus, se conectavam de uma maneira a um povo. Isso pode ser as pessoas da sua própria geração ou gerações futuras. Algumas pessoas você vai ver isso de uma forma mais explícita e outras pessoas de uma forma mais oculta. E eu quero falar um pouco sobre essas nuances aqui nesse vídeo e a gente conectar com a nossa vida nos dias de hoje. Então eu queria muito que você ficasse até o final, que você prestasse bastante atenção para você talvez entender algumas talvez frustrações que você possa ter tido, que talvez você não entendeu direito, que há um propósito bem maior por trás disso. Bem, a primeira pessoa que eu quero falar, que está conectada de uma forma mais direta, é o caso de Abraão. Então Abraão, quando ele é chamado em Gênesis 12, você já vai perceber que no chamado dele ele já está conectado a um povo, né? Quando Deus vai falar para ele assim, você será pai de nações. Então, toda a obediência de Abraão fez com que nações fossem abençoadas. Foi através dele que nasceu a nação de Israel, que vieram os profetas, os reis, até o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, e enfim, e aí os apóstolos fundaram a igreja e nós estamos aqui nesse vídeo. Então você vai perceber isso, que todos os homens e mulheres estão conectados a um povo. Outro caso também bem direto, assim, bem explícito, que é bem fácil de você perceber, o caso de Moisés. Moisés ele era o líder direto do povo. Ele que liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, de entrar na terra de Canaã e etc. Se você conhecer um pouco de Bíblia, você vai ver já alguns homens e mulheres assim bem facilmente conectadas a esse povo. Só que vamos olhar outros exemplos. Quando você vai ver, por exemplo, a história de Ruth, é um livro muito curto na Bíblia, eu até te recomendo que você lesse esse livro, muito importante. Você vai ver que Ruth ela era estrangeira, não estava no território de Israel. Quando seu marido morre, seu sogro morre, enfim, ela simplesmente pratica um princípio de lealdade, olha para sua sogra, que é viúva, assim como ela, e fala assim, o seu Deus será o meu Deus. E então ela viaja com a sua sogra para Israel, para ficar junto de sua sogra, para não abandoná-la. Então ela vai se casar com um homem chamado Boaz, que é um homem importante na terra de Israel. E o que muita gente não sabe, Ruth é bisavó de Davi. O Davi, o rei, o grande rei, que é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Então você percebe que talvez nem a própria Ruth saiba disso, né? Ela viveu sem saber, obviamente, porque é bisneto dela. Percebe como que Deus é capaz de honrar uma pessoa? Você percebe que quando você pratica um princípio de lealdade, de honra, como que a dimensão da honra de Deus para uma pessoa é tão grande? Davi é o homem que vai unificar as 12 tribos de Israel, vai trazer unidade para todo o povo. Mas ele é oriundo de Ruth. Então é importante você ver que talvez você está lutando, brigando, frustrado por coisas momentâneas e presentes, coisas do agora, coisas talvez ligadas à necessidade dessa vida, quando muitas vezes Deus está processando o seu interior
te levando talvez sim a lugares de muito desconforto para te aprimorar, para que você sirva ao povo dele, e você servindo ao povo dele, ele ainda te recompense. Então esse é o Deus das Escrituras. A gente não pode tentar diminuir ele. Olha que interessante, eu falei de Moisés, já falei de Abraão, que está ali direto. Ruth não está direto. Tem uma outra pessoa também muito interessante da gente falar, o caso de José do Egito. José do Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, como escravo, vendido para o Egito. E aí, olha que interessante, depois de mais de 20 anos, José, ele cresce no Egito, se torna o governador do Egito, ele tem uma revelação de que haveria um período de fome, de seca, e aí ele faz um estoque de alimentos. Então, depois de 20 anos, quem são as pessoas que vêm até o Egito para tentar negociar e conseguir alimentos? Os seus irmãos. Então, em Gênesis 45, você vai ver que José, ao ver os irmãos, obviamente que ele está com uma outra vestimenta, ele acabou se inserindo em outra cultura, os irmãos não o reconhecem. Então, quando ele vê os irmãos, ele chora muito, muito, mas muito alto. E aí ele manda todos saírem. Em Gênesis 45, a referência para você ler com calma, não vou ler aqui para não tornar um vídeo muito longo. Mas ele chora e ele fala assim: eu sou José, vosso irmão. E ele vai dizer assim: não se entristeçam, não fiquem chateados porque vocês me venderam para cá. Eu vim para cá para conservação da vida. Então José, ele vai entender o propósito pelo qual ele sofreu tantas injustiças, o porquê ele foi vendido, o porquê que ele foi injustiçado de diversas maneiras, até ele se tornar o governador do Egito e até ele servir a seus irmãos através dos alimentos. Cada um dos irmãos de José se tornaria uma tribo, e no futuro as 12 tribos se tornaria na nação de Israel, ou seja, um povo. Então José, ele entende isso. Eu entendi o que Deus fez, eu entendi o propósito de Deus. Deus me enviou à frente de vocês para conservar a vida de vocês. Então não fiquem tristes. Então José, ele vai servir ao povo também de uma forma que ele só vai entender depois. Ele só vai entender lá na frente. E ele ficou sozinho. Ele foi privado de viver com a sua família de uma forma que a primeira pergunta é: vive ainda o meu pai? Ele foi privado de estar perto do pai dele. Então, os propósitos pelos quais Deus nos usa e se move através de nós para alcançar o seu próprio povo são específicos. O propósito que Deus talvez queira de você é específico. E você não pode ficar frustrado com as injustiças ou porque as coisas não estão de acordo com o que você quer ou com a sua expectativa. Na verdade, Deus, ele sempre vai estar trabalhando de acordo com o seu próprio plano. O que acontece? Infelizmente, muitas pessoas não são ensinadas da maneira correta. E elas acabam querendo trazer Deus para a sua própria realidade, para suas próprias mazelas. Deus não vai deixar o seu plano, o seu propósito, para vir atrás das pessoas, atender a necessidades dessa vida ou coisas que talvez sejam expectativas humanas. Óbvio que Ele nos sustenta, é óbvio que Ele cuida de nós, isso tudo é bíblico, que Ele nos protege. Mas Deus tem um plano, somos nós que temos que nos render para cumprir esse plano. E esse é um plano intergeracional. Né? Ruth, ela foi para Israel, se casou com um israelita e se tornou bisavó de Davi, gerações futuras. E Deus prometeu a Davi: de você virá um rei que se assentará no trono eternamente. Ruth é ascendente de Cristo, porque são da tribo de Judá. E no livro de Mateus mostra que há uma genealogia onde Jesus é descendente de Davi, por parte de Maria. Percebe a grandeza? Percebe o quão gracioso Deus é?
Tem coisas que não estão no seu ângulo de visão e não vai estar. Você vai ter que aprender e você vai precisar entender isso. Então, o meu conselho é: tenha uma relação com Deus onde você se satisfaça na presença dele. Volte a adorar, volte a louvar, volte a contemplar Deus. Você percebe que o tempo que nós estamos vivendo parece um tempo de muita falta de esperança. Você vê muita coisa estranha acontecendo. O sistema, ele tenta apagar a chama. Ele tenta trabalhar a questão da apatia, da insensibilidade. E isso tudo é uma maneira, talvez, de distrair os eleitos, os escolhidos, de servirem ao propósito e ao reino de Deus. De tentar apagar a vida e a esperança e a alegria que nós temos em servir ao nosso Deus e cumprir esse propósito. Eu queria muito deixar essa mensagem para você que está aí do outro lado. Talvez você está chegando agora, talvez você tenha até uma certa experiência no Evangelho, mas eu queria contribuir. Talvez esse vídeo seja apenas uma pequena semente que possa contribuir com aquilo que você já carrega de Deus. Eu costumo dizer que a nossa vocação, a nossa vida entregue em amor, em serviço, é como um quebra-cabeça, uma pecinha de um quebra-cabeça. A gente não consegue enxergar o todo, mas Deus sim. Mesmo antes de estar montado, Deus já sabe onde vai ser colocada cada peça. Tem uma peça que ela está bem no centro, tem uma peça que ela está no canto. Não importa, o importante é todas as peças estarem no lugar correto. E é muito bonito quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, no capítulo 7, quando o apóstolo João fala assim: depois dessas coisas eu vi uma multidão que não se podia contar, de povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, ali é quando o quebra-cabeça está montado. E Deus permitiu ao apóstolo João ver esse grandiosíssimo povo, que não pertence a uma placa específica de igreja. E ele vê essa multidão e fala assim: não se pode contar essa multidão. Não se pode contar, é de povos, tribos, línguas e nações. Então você percebe que até no livro de Apocalipse, Deus está mostrando um povo. Deus está trabalhando em função de um povo. E que você e eu fomos chamados para isso. Então, mensagem para você: não desista. Seja firme, persevere. Entenda que do ângulo de vista de Deus tem muito mais coisa acontecendo do que você imagina. E que Deus sim, Ele quebra as nossas expectativas para nos esticar, para nos fazer saltar de uma fé para outra fé, para que a gente possa crescer e se desenvolver e cumprir o propósito que Ele nos chamou. Fique firme e que o Senhor te dê luz, o Senhor te dê clareza, que o Senhor te dê entendimento. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.